Como vai, galera? Tudo bem? Tudo legal? Espero que sim. Nunca esqueça que a sua felicidade não depende de mais ninguém. A felicidade não é algo pronto. Ela é feita das suas próprias ações. Estamos começando mais uma videoaula de geografia, logo após a vinheta. Então, galera, nosso assunto de hoje será desigualdades na etnia. Não é nenhuma novidade para nós que existe uma grande diversidade étnica, religiosa e cultural entre os povos da Terra. Contudo, a intolerância propicia inúmeras situações de violência e a opressão de certos grupos que se acham superiores aos outros. Essa intolerância muitas vezes está fundamentada no racismo, ou seja, na crença ou na presunção de certos indivíduos de se considerarem superiores aos representantes de outras etnias. O racismo, galera, pode se manifestar de várias formas. Pelo preconceito, que vai ser uma ideia ou opinião preconcebida sobre outra pessoa, um sentimento desfavorável, que podemos ter como exemplo, você julgar uma pessoa pelo bairro que ela mora, seria um tipo de preconceito. Pela discriminação ou pelo tratamento diferenciado, ou seja, impedir, por exemplo, uma pessoa mal vestida entre num determinado hotel, seria um grande exemplo. Pela segregação, que é expressa na separação física, pelo molestamento, por meio de ataques físicos ou verbais, e pelo genocídio, que implica na dizimação, ou seja, na matança de grupos étnicos. O preconceito étnico também se manifesta com base na cor da pele, pela discriminação de não brancos. Os negros foram o grupo mais atingido por esse sentimento. Entre os países onde as manifestações do preconceito contra negros foram mais radicais e violentas, podemos citar principalmente os Estados Unidos e a África do Sul. Mas e no Brasil? Esse tipo de racismo também foi significativo e deixou suas marcas. Nos Estados Unidos, violentos choques entre brancos e negros marcaram as décadas de 1950 a 1960. Os brancos se organizavam em grupos extremistas, como o chamado Ku Klux Klan, que realizavam ações violentas contra a comunidade negra, sempre procurando manter o anonimato, vestindo longas vestes brancas com um capuz que cobria os rostos. Em muitos estados, a segregação de negros nos Estados Unidos era completa. Tinham as próprias escolas, igrejas, seus veículos de transporte público e seu ingresso em muitos estabelecimentos comerciais, lojas, lanchonetes e restaurantes que era proibido. O preconceito, galera, era tão forte que atingia até mesmo pessoas com características da etnia branca, que tivessem algum antepassado negro. Era o chamado preconceito de origem. A longa luta para acabar com essa situação de segregação e de agressões preconceituosas foi chamada Movimento dos Direitos Civis. Seu marco inicial aconteceu em 1955, quando a jovem negra Rosa Parks se negou a ceder o seu lugar em um ônibus para um branco, na cidade de Montgomery, estado do Alabama. Ela foi presa, julgada e condenada, e de certa forma sua prisão deu início à luta pelos direitos civis, com um boicote ao transporte público. Bom, a partir daí, vários estudantes negros procuravam assegurar seus lugares em universidades destinadas a jovens brancos. Ao mesmo tempo, a população negra, muitas vezes apoiada por jovens brancos, começou a frequentar os lugares públicos, onde sua presença não era permitida. No ano de 1963,
A pressão exercida por grande parte da população pela igualdade de direitos civis e pelo fim da segregação racial cresceu bastante. Em 1964, 3 estudantes voluntários da defesa dos direitos civis foram assassinados pelos membros da Ku Klux Klan no estado do Mississippi. Esse fato, galera, acabou precipitando a assinatura dos direitos civis pelo presidente então Lyndon Johnson em 2 de julho do mesmo ano. Na luta pelos direitos dos negros, mesmo após a assinatura da Lei dos Direitos Civis, destacaram-se líderes como Martin Luther King Jr., que era pastor, nascido na cidade da Geórgia. Esse pastor liderou passeatas que exigiam o direito de voto para os negros, principalmente na cidade de Selma, no Alabama. A lei do direito de voto veio em 1965, mas o pastor Martin Luther King, infelizmente, foi assassinado em 1968. Outro importante líder negro da época foi Malcolm X, que era muçulmano afro-americano, que fundou em 1964 a Organização da Unidade Afro-Americana. Esse rapaz também foi assassinado em 21 de fevereiro de 1965, quando discursava no Harlem, que é bairro nova-iorquino com forte presença de negros. Atualmente, galera, os norte-americanos procuram integrar cada vez mais o negro na sua sociedade. A eleição e reeleição, por exemplo, do presidente Barack Obama, pode ser considerada uma atitude positiva no combate ao racismo e à discriminação de cor. Mas os Estados Unidos ainda testemunham fatos que chocam o mundo por sua violência, como, por exemplo, a morte de 4 jovens negros, entre eles Michael Brown, 18 anos, e Tamir Rice, 12 anos, assassinadas por policiais em 2014, que gerou uma grande onda de protestos por vários estados do país, pedindo justiça e alertando para o aumento de ocorrências envolvendo casos de racismo do país. Os sangrentos conflitos e a segregação podem até ser considerados coisas do passado, mas o preconceito continua existindo, mesmo que de forma, digamos assim, acobertada. Podemos citar recentemente, agora, esse ano de 2020, o caso de George Floyd, um homem negro de 46 anos que foi morto por policial branco em uma abordagem. Isso fez com que protestos contra o racismo e a violência policial eclodissem nos Estados Unidos e, por que não dizer, no mundo inteiro. O intenso fluxo de migrações internacionais ocorridos na década de 1990 agravou outro tipo de intolerância. É o que nós chamamos de xenofobia, ou seja, a aversão a outras culturas e etnias. Essa intolerância e hostilidade a grupos e imigrantes estrangeiros pode muitas vezes chegar à agressão física. Os latinos, por exemplo, são notadamente discriminados nos Estados Unidos. Entre os latinos estão os brasileiros, tanto nos Estados Unidos como na União Europeia, onde também são discriminados imigrantes africanos, turcos, do leste europeu e leste da Ásia. A partir do ano 2015, passaram a fazer parte desse grupo os refugiados de países em guerras no Oriente Médio, principalmente os sírios. Outra forma de discriminação que muitas vezes está associada ao racismo e à xenofobia é a chamada homofobia, ou seja, a aversão a homossexuais. Racismo, xenofobia ou homofobia, seja qual for o nome que é essa intolerância, o ódio e o preconceito que recebem são inadmissíveis em qualquer época, principalmente na sociedade do século XXI.
convivendo com a diversidade, desigualdades e diferenças sociais, econômicas, de gênero, de etnia, de orientação sexual e de religiosas, tão presentes na sociedade global, nos levam ao conceito de tolerância, que é essencial para que o mundo se torne um lugar melhor para se viver. Todos os anos, a intolerância causa conflitos e tragédias que tiram milhares de vidas em vários países. Por isso, galera, é importante que o respeito à diversidade seja exercitado em todos os países, desde as pequenas comunidades, para atingir o mundo como um todo. Em 1995, a Organização das Nações Unidas para a Educação e Cultura, a Unesco, redigiu a Declaração de Princípios sobre a Tolerância, para despertar e valorizar esse sentimento nas sociedades. Vale lembrar, galera, que as diferenças são fundamentais para o pluralismo e o enriquecimento do patrimônio cultural dos povos. Beleza? Ok, galerinha. Por hoje, nós ficamos por aqui. Lembrando que as atividades domiciliares e nossos encontros virtuais estão sendo feitos através do aplicativo Google Classroom e Google Meet, enquanto vigorar o isolamento social. Assistam mais videoaulas no canal do Professor Roger no YouTube, dá um like, faça comentários, inscreva-se e clique no sininho de notificações para fortalecer o nosso canal, para que nossas aulas cheguem às pessoas e as pessoas aprendam mais e mais. Respondam às atividades que eu estou passando para vocês, para que acumulem pontos nesse trimestre. Um grande abraço, beijo no coração.